laboral. Como é que é, maltinha? Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio de Ginástica Laboral. Ainda não desistimos, cá estamos, mais uma semana. Vamos já falar sobre o elefante na sala. Para quem está preocupado, está tudo bem com os meus produtores, eles são os melhores. Não foi por causa do último episódio, mas hoje só contei com um. Isto porquê? Porque são cerca de 8 da manhã. Sim, estou a gravar isto bem cedo, na última semana antes de ir de férias, por isso é provável que quando vocês virem este episódio ou ouvirem, eu já esteja numa praia qualquer a inventar uma ediçãozinha para vos conquistar, a ver o episódio em si. Mas sim, última semana de trabalho, antes das férias, muito feliz com a pausa que aí vem, mas sim, basicamente os meus banana breads e jantares cá em casa não foram suficientes para convencer os dois produtores a acordarem cedo, por isso só convenci um, mas está tudo bem, ficámos amigos depois daquela falha intermédia que aconteceu no último episódio, mas na verdade espero que tenham gostado, porque nós na altura também nos divertimos imenso a editar e a ver como é que tinha ficado na prática. Então, durante o último episódio, eu partilhei convosco que setembro é o meu janeiro e que, de certa forma, esta é a altura que eu utilizo para repensar um bocadinho toda a minha volta. E então, nesta última semana de trabalho, faltam 2 dias para eu ir de férias, assustada com tudo o que ainda tenho para fazer, mas não há de ser nada. E uma das coisas que normalmente eu penso nesta altura é sobre o trabalho, sobre o que eu gosto de fazer, sobre o que é que eu gostava de fazer no próximo ano, sobre aquilo que correu melhor, menos bem, que responsabilidade é que eu tenho nisso ou não. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que na verdade tem muito impacto no meu dia a dia, porque é grande parte dele, tem a ver com gestão de projetos. Ou seja, na nossa vida, e para quem tem um trabalho corporativo como eu tenho, toda a gente sabe que a nossa vida são projetos que normalmente deixam de ser projetos e passam a parecer uma vida, mas nós trabalhamos muito por projetos. E eu achei que podia ser um bom episódio para, de certa forma, antecipar as minhas férias, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que se fala muito nas empresas, e que às vezes pode parecer um bocadinho ambíguo para quem, por exemplo, ainda não trabalha, que é alguma parte das pessoas que vêm a este podcast ainda, e pode ser uma parte interessante de reflexão para quem trabalha numa empresa corporativa como eu e gostava de explorar um bocadinho este tema. Antes de ir propriamente para o tema que eu gostava de falar neste episódio, o que eu tentei fazer foi perceber alguns números por trás disto que é trabalhar por projeto, porque não é assim uma coisa tão recente, ou pelo menos da forma como nós o fazemos agora. E eu, na verdade, até foi em trabalho. Estava à procura de algumas ferramentas de gestão de projeto para além daquelas que habitualmente as empresas utilizam. E encontrei uma empresa que se chama Project.com, ou uma coisa deste género, que, para além de ter um software de gestão de projetos, e não vão lá, isto ainda não é publicidade, ainda não estou nessa fase, eles têm alguns estudos sobre a própria rotina de gestão de projetos, ou seja, de certa forma têm algum conteúdo lúdico, acho que é uma coisa muito normal agora, não é? Quando temos um produto, tentarmos sempre criar ali uma espécie de comunidade de partilha de conteúdo. E eles têm um bocadinho esse segmento no site deles e eu acabei por achar que podia ser uma coisa boa para trazer para o podcast, porque tem alguns números interessantes. E um deles é, eles dizem que hoje em dia cerca de 40% do trabalho é baseado em projetos, ou seja, funciona como projetos. E depois eu estava também a tentar procurar outras referências e há um artigo de Harvard, da Harvard Business Review, que diz que em países desenvolvidos, como por exemplo a Alemanha, a Noruega, a Islândia, os projetos hoje em dia já correspondem a 30% da atividade económica desses países. E tanto uma referência como a outra falavam da adoção crescente destas metodologias, ou seja, de o trabalho por projeto passar cada vez mais a ser uma rotina para todos nós e para as nossas empresas no geral. E eles falavam, obviamente, dos benefícios que trabalhar por projeto traz para as empresas e até para as próprias pessoas. Para as empresas, numa perspectiva de é uma forma mais rápida de corresponderem às mudanças do mundo,
de certa forma, as tecnologias também vieram ajudar a que esta fosse uma forma mais fácil de nós conseguirmos alavancar os temas nas empresas e, por outro lado, permite redução de custos porque conseguem contratar pessoas mais especializadas num curto espaço de tempo, mas depois é muito interessante também na perspectiva das novas gerações, porque é uma forma de trabalhar que nos ajuda a experimentar coisas diferentes num curto espaço de tempo. E isso é uma necessidade que cada vez mais as gerações mais novas têm trazido para o mercado de trabalho, que é não querem estar sempre a fazer a mesma coisa no mesmo sítio, e trabalhar por projeto permite muitas vezes vocês fazerem coisas diferentes num curto espaço de tempo e às vezes, sei lá, não conseguem ser promovidos, mudar de empresa ou de área, mas conseguem pelo menos ter experiências completamente diversas. Mas depois, nesta pesquisa, e por acaso era o tema que eu antevi que queria mesmo falar no episódio, numa dessas pesquisas, eles tinham dois números super interessantes. O primeiro era de que 65%, cerca de 65% dos projetos falha, ok? Não cumpre os objetivos aos quais se propôs. E por outro lado, cerca de 50% dos projetos normalmente terminam sempre com um custo mais elevado daquilo que era previsto, e eles até falavam de que o custo médio era um sobrecusto de 27% em cada projeto. E este era sim o tema do qual eu gostava muito de falar neste episódio. Eu acho que isto dava um episódio de, sei lá, de 5 dias, praticamente, mas eu tentei reduzir aqui aquilo que é, ou que me parece mais interessante falar sobre porque é que os projetos falham. Ou seja, porque é que muitas vezes temos a sensação de que criamos um bicho gigante, e ser gigante vai ser uma das razões, e que na prática depois aquilo não gera valor acrescentado nenhum, e porque é que o projeto em si falha. E então eu enumerei aqui algumas razões, haverão muitas mais, e se tiverem outras vão partilhando nos comentários, nas mensagens que me enviam, mas eu partilhei aqui algumas das razões pelas quais eu acho que os projetos falham hoje em dia, principalmente em empresas grandes, como aquelas que a maioria das pessoas que vê o podcast acaba por trabalhar. Então, a primeira razão eu acho que é a mais fácil, que é os projetos falham por causa dos projetos. Ou seja, a própria forma como o projeto nasce, ou o objetivo do projeto, ou a dificuldade em vender o seu valor acrescentado, faz com que, à partida, quase que o projeto já nasça como uma espécie de sentença de que aquilo não vai correr bem. E muitas vezes eu acho que, não numa fase inicial, né? Porque numa fase inicial normalmente nós estamos sempre entusiasmados, mas muitas vezes quando um projeto começa a dar errado, há sempre esta tendência de olhar para trás e perceber, claro, isto não ia funcionar e isto já estava morto à nascença. Eu acho que esta expressão é muito utilizada em projetos e eu acho que a principal razão pela qual os projetos falham é isto, por causa do projeto, basicamente. Depois, há uma outra, na verdade, duas razões que eu enumerei que têm a ver com uma espécie de planeamento inadequado. E quais é que são essas duas razões? A primeira tem a ver com a própria definição dos objetivos do projeto. Muitas vezes essa definição de objetivos é má, não está alinhada entre todas as partes desde o início, é mal comunicada a quem vai trabalhar no projeto, muitas vezes não está sustentada o suficiente, ou seja, esta definição dos objetivos principais do projeto, e só por si, ou seja, é quase como se eu quisesse chegar daqui ao Cais de Sodré, mas eu não sei que é suposto chegar ao Cais de Sodré, ou esse objetivo não foi bem comunicado ou definido, eu nunca vou conseguir utilizar o GPS para fazê-lo, e sozinha também não vou chegar lá porque eu não sei onde é que eu quero chegar, ou então eu defini mal o caminho onde eu quero chegar. E óbvio que há algumas frameworks de definição de objetivos mais mensuráveis, etc. Mas o exercício tem que ter tempo e tem que ter espaço para ser bem feito. E nós sabemos que tempo e espaço, muitas vezes, é uma coisa que nós não temos. Depois, ainda uma coisa associada ao planeamento tem a ver com falhas na estimativa de recursos e tempo. Ou seja, é quase como se nós definíssemos eu ir daqui ao Cais de Sodré de uma forma completamente irrealista, e nós sabemos que muitas vezes isso acontece pelo contexto ou pela pressão do grupo ou por pressão da hierarquia ou sei lá, 500 razões podem justificar isto. E foi engraçado porque durante esta pesquisa eu descobri que há uma espécie de framework ou técnica que se chama PERT, Program Evolution Review Technique. E isto foi uma coisa criada, acho que pelo governo ou pelos militares, acho que foi militares,
Marinha, exatamente, Marinha dos Estados Unidos, em que eles criaram uma espécie de framework de interligação em rede de várias tarefas, em que eles estimulam por tarefa 3 tempos: o tempo mais otimista, o tempo mais provável e o tempo mais pessimista. E eles fazem essa definição por tarefa e conseguem mais facilmente ver ou ter acesso à visão do todo pelo aglomerar das tarefas. Mas o que eu acho que é mais interessante nesta metodologia é que esta. Ai, e acho que bati aqui no microfone, coisas que acontecem. Esta definição em rede das tarefas faz com que, acima de tudo, quase que se consiga criar uma espécie de histórico das tarefas. E isso é mesmo muito fixe, porque eu, por exemplo, não me lembro de ter histórico de quanto tempo é que eu demorei a fazer algumas das tarefas que muitas vezes são exatamente as mesmas quando quero fazer um projeto. Ou seja, há uma cota parte do projeto que são tarefas comuns a outros projetos e há uma cota parte das tarefas que são novas. E muitas vezes nós não temos o histórico de quanto tempo ou de quantos recursos ou de que recursos é que nós precisamos para fazer essas tarefas. E não ter esse histórico é uma coisa parva da perspectiva de quem sabe que vai ter que repetir aquilo várias vezes e pode ir percebendo mais facilmente com mais tarefas nós tivermos o histórico, mais facilmente nós vamos fazer essa estimativa de tempo e recursos. Depois, há uma espécie de gestão de risco deficiente da nossa parte, em duas perspectivas. Uma na perspectiva proativa, que é, antes de começar um projeto, muitas vezes nós não analisamos os riscos que estão à volta desse projeto e depois, muitas vezes, quando já no decorrer do projeto essas ameaças acontecem ou esses riscos acontecem, muitas vezes nós não temos um plano de contingência, quase como se estivéssemos a falar aqui de segurança, etc. Nós não temos um plano de contingência para dar resposta a esses desafios. Depois, acho que o problema que normalmente é sempre utilizado, e meia culpa também, porque eu também o faço, tem a ver com culparmos sempre a comunicação. E é verdade, a comunicação é uma parte fulcral dos projetos e muitas vezes falha. Eu acho é que muitas vezes falha porque todas as outras razões que eu disse acima também falham. Ou seja, quando não há alinhamento de objetivos, a comunicação nunca vai ser boa ou vai ser com muita entropia, porque não vamos estar todos a caminhar na mesma direção. E a última razão que eu gostava de trazer para justificar, assumindo mais uma vez que existem muitas outras, tem a ver com uma espécie de descontrole que eu acho que começa a existir ao longo do projeto sobre o objetivo e o scope do próprio projeto. É óbvio que quando começamos um projeto nós não temos conhecimento de todas as dimensões e contextos e claro que vão existir surpresas e há tarefas extra que nós vamos ter que fazer que não sabíamos. Lá, agora temos que ir ao compliance e não sabíamos. Agora temos que ir falar com uma equipa de digital que não sabíamos. Agora temos que fazer uma apresentação extra que não sabíamos. Mas o que acontece é que muitas vezes isto acaba por aumentar scope ao projeto sem que nunca a própria timeline, a alocação de recursos e de tempo seja repensada. É sempre mais uma tarefa na mesma linha de tempo e linha de recursos, e isso é impensável, não é? Porque quando nós fizemos aquela primeira definição, que às vezes já sabemos que falha, nós já estávamos a pensar num determinado scope que não é o scope final do projeto. E pronto, estas são algumas das falhas que eu identifiquei. O que é que eu gostava de trazer agora? Duas coisas essenciais que eu acho que podem facilitar a forma como as empresas garantem o sucesso dos seus projetos. Só aqui beber um bocadinho de água. Mas, quais é que são as duas coisas? A primeira tem a ver com a agilidade das empresas e a segunda tem a ver com uma coisa que eu digo muitas vezes, que é nós não sabemos desconstruir puzzles. Nós normalmente só sabemos construir. E se calhar devíamos aprender a fazê-lo mais vezes. Mas, começando pela agilidade, agilidade é uma palavra que hoje em dia é muito utilizada nas empresas. Temos que ser ágeis e etc, etc, etc. E muitas vezes isso é muito associado àquilo que é a gestão de projetos, até pelas próprias metodologias de gestão de projeto que hoje em dia existem, as metodologias ágeis e a forma como nós montamos um projeto e gerimos a equipa e qual é que é o papel de cada um no projeto. Mas muitas vezes eu acho que a agilidade vai muito além disso e a verdadeira agilidade que cria entropia na gestão do processo ou do projeto, neste caso, não está
não tem tanto a ver com a metodologia em si, mas com a cultura da empresa e a forma como ela interage com a gestão do projeto. Um, e eu vi um exemplo muito engraçado. Gosto muito de Fórmula 1 e não vejo tanto de Fórmula mas de certa forma vou acompanhando. E há um treinador de uma equipa da Fórmula E que diz que a maior preocupação dele em gerir uma grande equipa de Fórmula 1, neste caso, é conseguir que toda a gente consiga tomar decisões pequenas e grandes durante uma corrida. Porque durante uma corrida não há espaço para que todos interajam com o tempo que têm na preparação para a corrida. E então o que ele diz é: toda a gente na minha equipa tem que estar preparada para tomar decisões. Caso contrário, não vai existir agilidade. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito nas empresas, que é nós tentamos utilizar metodologias mais ágeis, mas sem esta capacidade e este enablement, ou quase que em português diríamos empoderamento, acho eu, das pessoas para tomarem decisões. O que acontece é, por mais que nós tentemos ser ágeis, o que acontece é que a decisão fica presa sempre, muitas vezes até num nível baixo de decisão. E o facto de existir essa falta de enablement faz com que muitas vezes as coisas não avancem, não é porque nós não somos ágeis, mas é porque ninguém toma a decisão e temos que escalar muito alto para que uma decisão seja tomada. E o que ele diz é que, por exemplo, não dá para durante uma corrida estarem a debater se vão ou não fazer um pit stop. Alguém tem que ser responsável por tomar essa decisão. Ou ninguém pode ser responsável por. Toda a gente não pode ser responsável por parar a corrida ou não. Tem que ser alguém que toma essa decisão e que se chega à frente e que o consegue fazer. E muitas vezes nós sentimos, e até em estudos de clima, que são estudos que avaliam a percepção das pessoas, das empresas, muitas vezes os próprios colaboradores dizem: eu não me sinto capaz de tomar decisões, parece que eu estou sempre dependente de alguém. E eu acho que isso é central para garantirmos a agilidade, independentemente da metodologia da gestão de projeto que nós tomamos, precisamos de pessoas no projeto que consigam tomar decisões. E a segunda parte tem a ver então com a questão do puzzle. Isto é uma frase que eu uso bastante, a questão de sabermos construir puzzles, mas não sabermos desconstruir. E isto tem a ver com a forma como nós olhamos para aquilo que nós queremos atingir em termos dos projetos, porque o projeto é o puzzle todo. Nós sabemos que jamais vamos conseguir fazer o puzzle todo e muitas vezes temos que o desconstruir, ou seja, temos que pegar em algumas das peças, decidir quais é que vamos fazer primeiro e ir criando peças a seguir a peças que tenham uma conexão entre si e que mais tarde ou mais cedo possam garantir que nós vamos ter o puzzle todo completo. O que eu acho que acontece é nós não conseguimos ou não temos ainda skills, na maioria das vezes, ou pelo menos não sinto que haja isso no mercado de trabalho muitas vezes, não há essa capacidade de muitas vezes nós termos o puzzle todo e dizermos: ok, bora desconstruir, eu vou começar pela peça A e B e depois faço a C e a D, e o que é que essa peça inclui verdadeiramente. E o que é que eu percebi? Que na verdade isto é uma. O Elon Musk até usa bastante isto, e eu queria-vos trazer dois exemplos que ele faz. Isto chama-se, o nome técnico, porque eu chamo-lhe puzzle, o nome técnico é modularização, que é uma palavra difícil de dizer, principalmente às 8 da manhã, mas é uma espécie de abordagem de design e de engenharia. Não estudei nenhuma destas áreas, por isso espero não estar a cometer nenhum erro, mas que envolve divisão de sistemas complexos em partes mais pequenas e mais geríveis entre si. E cada módulo funciona de forma independente e tem uma função específica. Lá está, é uma parte de um puzzle maior. E esta técnica o que é que faz e como é que ela é utilizada pelo Elon Musk? Esta técnica facilita o desenvolvimento, a manutenção, a escalabilidade dos projetos complexos. Lá está, do grande puzzle. E como é que ele usa isto? Vou-vos dar dois exemplos, mas existem muitos mais e podem pesquisar se quiserem. Um dos exemplos é na SpaceX, no Falcon 9, e até vou colocar aqui uma imagenzinha. O foguete deles é projetado de forma modular e tem dois estágios. Eu não estudei engenharia aeroespacial, parabéns a quem entrou em engenharia aeroespacial com aquela média, inacreditável, mas eu não estudei. Mas basicamente é como se o foguete fosse dividido em duas partes, em que são duas unidades separadas e o primeiro estágio, ou seja, a primeira parte, é recuperável e reutilizável, ou seja, reduz significativamente os custos, por exemplo, de lançamento do foguete, porque vocês vão sempre poder reaproveitar a parte de baixo. E depois, por exemplo, na Tesla, eles têm baterias modulares, ou seja,
as baterias da Tesla são compostas por múltiplos módulos entre si, ou seja, módulos menores, e se um módulo falha, ele pode ser substituído sem a necessidade de trocarmos o conjunto todo da bateria, mais uma vez, reduzindo custos, tempos de manutenção, etc. Ou seja, o que é este desconstruir do puzzle, que tem um nome técnico que eu não vou voltar a repetir porque é uma palavra difícil de dizer, pelo menos para mim, o que é que ele garante? Há uma redução, obviamente, de custos por causa da produção em massa, há flexibilidade e escalabilidade, há mais velocidade no desenvolvimento, porque vocês estão a desenvolver coisas mais pequenas e até podem estar a desenvolver coisas pequenas ou várias coisas ao mesmo tempo, facilita, obviamente, a manutenção e conseguem incrementar melhoria contínua em partes diferentes sem interferir com as outras partes. Claro que isto tem muito a ver com engenharia e design e se calhar, sei lá, em projetos de recursos humanos como o meu trabalho não é assim tão fácil, mas se calhar seria mais fácil se eu pensasse, ok, do projeto todo que eu quero fazer, como é que eu posso dividir isto para se uma parte disto der errado, eu não ter que mexer na outra? Porque senão de cada vez que eu encontrar um erro que eu queira corrigir, eu vou ter que mexer no projeto todo e quase que voltar atrás. E voltamos à expressão do isto nasceu, isto estava sentenciado. E então acho que as duas conclusões que queria deixar para este episódio. Na verdade são 3 conclusões. A primeira é pensem porque é que os vossos projetos falham, se falham, podem ser incríveis e os projetos não falharem. Segundo, pensem verdadeiramente o que é que pode tornar a gestão do vosso projeto ágil e a forma como a cultura da vossa empresa tem que suportar isso. E terceiro, pensem mais vezes em como é que podem desconstruir o puzzle e não estejam ficcionados em apresentar o puzzle final. Há uma história que vocês podem contar para apresentarem a peça A, peça B, peça C no seu determinado tempo para construírem o puzzle. Só para terminar, eu queria dizer que, na verdade, eu discordo de tudo aquilo que eu disse durante o episódio todo. E vou-vos explicar porquê. Porque eu acho que, na verdade, nas empresas, principalmente corporativas muito grandes, com uma estrutura muito grande, onde a pressão também é elevada, os projetos nunca falham. E porquê? Porque nós temos sempre medo de os expor dessa forma. Ou seja, mesmo que eles falhem, nós arranjamos sempre uma forma de lhe dar um contexto, colocar ou destacar um determinado número, que vai parecer que aquilo na verdade não falhou assim tanto. E para acabar o episódio, e não vou aprofundar sobre isto porque quero mesmo que fique para reflexão, é o quão espaço nós temos para dizer que falhamos e, de certa forma, se vocês já admitiram de forma clara que um projeto vosso falhou ou se sentem à vontade para fazê-lo e se, mesmo que concordem, porque eu estava a brincar, eu concordo com tudo aquilo que eu disse do episódio, era mais uma espécie de pausa dramática, mas pensem se vocês conseguiriam ou no dia a dia conseguem assumir que os vossos projetos falham, porque eu acho que ainda não há culturas que suportem assim tanto estes falhanços. Por isso, pensem nisto. Obrigada a todos e até já. Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral.